Olá pessoal, então dando sequência à nossa aula, onde nós estamos aprendendo a conectar o Java ao banco de dados e nós vamos ver também como que nós fazemos as interações, ok? Então, na sessão passada nós vimos como que nós estabelecemos a conexão com a base de dados. Antes de começarem, se vocês forem acompanhar na ideia de vocês, chequem se o banco de dados está ok, está rodando, certo? E, bom, nós paramos aqui, onde nós conseguimos estabelecer a conexão. Se eu rodar esse código, ele mostra aqui para mim que está conectado, ok? Então, agora nós vamos passar para a parte onde nós executamos operações nessa base de dados. Vamos lá. Só relembrando, a nossa connection, ela continua sendo a representante da conexão que foi estabelecida. Eu me esqueci na sessão anterior de frisar que sempre que nós abrirmos um recurso, ok? Como nós abrimos aqui uma conexão, nós precisamos ao final do uso encerrar essa conexão para não ficar utilizando o recurso sem necessidade. Então, eu vou colocar aqui bem no final a nossa conexão, ponto, close. E as operações nós vamos fazer aqui, certo? Para quê? Nós garantimos que a conexão ela é aberta, ela vai ser utilizada por nós e ao final ela será encerrada. Pessoal, só deixando claro, né? Isso daqui não é a forma apropriada de se desenvolver um programa que utiliza banco de dados. Nós estamos fazendo tudo dentro do método main e nesta aula nós continuaremos fazendo desta forma. Por quê? Nosso objetivo aqui é apenas ter o contato com os métodos básicos que são utilizados para as operações com a base de dados. Porém, na próxima aula, nós vamos ver como organizar isso daqui em um conjunto de classes e métodos adequadamente, ok? Então, essa não é a forma adequada, mas nós vamos fazer tudo aqui dentro deste mesmo código, dentro deste mesmo método main, para apenas visualizarmos como que se utiliza os métodos para interação com a base de dados. Então, pessoal, nós vamos começar aqui conhecendo essa classe, a Prepared Statement, ok? Ela será utilizada para todas as operações que nós formos fazer com o banco de dados, todas as transações. Trata-se de uma classe que permite a criação de instruções SQL pré-compiladas. Existe também uma classe chamada Statement, apenas Statement. Também possibilita a execução de transações com a base de dados, porém ela é muito simples, não tem muitos recursos, então nós vamos utilizar aqui direto a Prepared Statement, ok? O objeto de Prepared Statement é gerado pelo objeto representante da conexão juntamente de uma instrução SQL modelo para a execução de determinada transação no banco, certo? Então, para gerar um objeto dessa classe, nós precisamos de uma connection e de um SQL modelo, ok? Basicamente uma string que especifica um comando SQL a ser executado. E vamos lá. Vai ser basicamente nesse formato que nós vamos trabalhar. Eu vou vir aqui para o Eclipse. E antes disso, eu vou criar aqui o scanner para nós utilizarmos. Então, scanner new scanner system.in e vamos lá. Antes de chamar aqui o Prepared Statement, eu vou fazer a leitura de dados do terminal para fazer mais sentido o nosso exemplo, ok? Então, nós temos uma conexão estabelecida. Aqui nós vamos fazer a leitura dos dados. Tá? Essa parte poderia ser feita antes também.
digite a descrição da tarefa. E aqui vamos fazer essa leitura. Então, scanner.next line. O mesmo agora para a prioridade. Prioridade da tarefa. E agora, next int, certo? Então, nós já vamos ter aí os dados para a inserção. Agora, vamos, enfim, para o nosso prepared statement. Nós podemos dar um nome aqui para ele, ok? Eu vou chamar de statement. E para gerar um objeto deste, nós vamos utilizar a nossa connection. Tá? Então essa conexão que está estabelecida e que está representada pelo nosso objeto com, tá? Vai ser aplicado aqui. Prepare statement. E aí nós precisamos passar um SQL modelo, lembra? Nós podemos colocar diretamente aqui um SQL de exemplo, mas vai ficar mais legível eu colocar aqui numa string separada. Vou chamar de SQL mesmo. Insert into tarefas, tarefa prioridade, values. E aqui, em vez de colocarmos valores, né, igual vocês viram na aula de banco de dados, nós vamos colocar interrogações que serão substituídas daqui a pouco. Certo? Então, essa daqui é a nossa SQL modelo. Por que um SQL modelo? Ele não tem os dados, mas ele é o corpo do nosso SQL. Ok? Ele vai ser utilizado como base para a construção do SQL de fato para ser executado. Então, eu vou passar agora essa string para cá. E o nosso prepared statement está pronto. Certo? Está quase pronto, na verdade. Falta inserirmos os valores aqui, né? Bom, como que nós vamos fazer isso? Como eu disse, essa classe Prepared Statement, ela tem bastante recurso para nos auxiliar. Então, uma vez que nós já passamos dessa fase, nós vamos aqui conhecer alguns métodos que essa classe possui. Tá? Ela possui vários métodos que nós podemos dividir em dois conjuntos principais. O primeiro conjunto, ele vai seguir sempre este modelo. Tá? Set int, set float, set double, set boolean, set string e tem vários outros. Nós vamos utilizar esses métodos para quê? Para setar os valores no lugar daquelas interrogações. Ok? Como que nós vamos fazer isso? Bom, de acordo com o tipo que você quer inserir, você vai utilizar um set alguma coisa, tá? Então, veja só. Aqui, essa primeira interrogação, ela vai ter o valor para a tarefa. Qual é a tarefa de fato que o usuário quer cadastrar? Tá? Então, por exemplo, fazer atividade, praticar exercícios, alguma coisa do tipo. É uma string, né? Então, nós vamos utilizar aqui, para substituir esta primeira interrogação, um set string, ok? E aí nós temos que passar dois parâmetros. O primeiro parâmetro sempre vai ser o índice, ou seja, nós queremos substituir a primeira interrogação, nós vamos utilizar número 1. Quando eu quiser substituir a segunda interrogação, nós vamos utilizar número 2, ok? Então, vejam só, para a primeira interrogação, set string, aí nós especificamos qual parâmetro nós queremos substituir, que no caso é o primeira interrogação, e o valor que nós vamos colocar no lugar da mesma, ok? Aqui nessa outra linha, nós temos a substituição da segunda interrogação por um
inteiro, então aqui nós utilizamos setInt e passamos o valor, ok? Então, vejam só, statement ponto set string, o primeiro é um índice, tá? Então, número 1, porque eu quero substituir essa interrogação, e aqui o valor, que no caso vai ser o que o usuário digitar nesta etapa, ok? Então aqui nós teremos a descrição da tarefa. Próximo parâmetro, desta vez é um inteiro representando a prioridade, então eu vou utilizar setInt, né? Mas vejam só, como eu disse, existem diversos métodos set, tá? Para diversos tipos de dados diferentes. Inclusive, nós temos aqui setTime, setDate, ok? Aqui nós utilizaremos setInt, índice é 2, porque agora eu quero substituir a segunda interrogação, e a prioridade que o usuário digitou aqui. Prioridade. Bom, com isso agora sim o nosso prepared statement está pronto. Nós precisamos apenas executá-lo. Como que nós vamos então executar? Tá? Agora nós vamos para o segundo conjunto de métodos que o nosso prepared statement possui. Tá? Nós temos aí os métodos para execução dos comandos: execute, execute carry e execute update. Antes de aprendermos sobre cada um deles especificamente, uma visão geral deles é a seguinte: o execute carry nós vamos utilizar basicamente com selects. Então, se eu quero executar um comando SQL do tipo select, que vai lá na base e busca um conjunto de dados, eu utilizo o execute carry. Se eu quero executar alterações do tipo insert, update mesmo e delete, eu utilizo o execute update. E o nosso execute apenas aqui, ele é capaz de executar ambas as operações. O que vai mudar é que ele não é específico para nenhum dos casos e ele tem um tipo de retorno também diferente, ok? Vamos agora abordar cada um deles de forma independente. Neste caso do nosso insert, nós podemos utilizar o execute, ok? Bom, o que o execute faz? Ele executa qualquer instrução SQL e o retorno dele vai ser um valor booleano. Tá? Ele vai retornar true quando o retorno da operação for um objeto do tipo resultSet. Então, ele executou aquele SQL no banco de dados e o banco de dados retornou para ele um conjunto de dados, tá? Então ele vai me devolver true. Basicamente, pessoal, esse resultSet vai ser devolvido se eu tiver executado aqui um select, ok? E quando o retorno for um contador de linhas afetadas ou não houver retorno nenhum, o execute vai me devolver false, ok? Então esse retorno, true ou false do execute, vai depender do que ele receber da base de dados. Como nós vamos executar um insert agora, nós esperamos que ele nos devolva um false, porque nós não estamos executando um select, ok? O true só vai ser retornado quando nós executarmos selects, ok? Então, vamos lá. Então aqui nós vamos chamar statement.execute. Como eu disse, isso vai retornar um valor booleano. Eu vou salvar isso aqui dentro e vamos mostrar aqui no console.
retorno do execute, ok? E vamos testar aqui, executando, conectado, digite a descrição da tarefa, eu vou chamar aqui de tarefa A, vamos definir uma prioridade para ela, vou definir a prioridade 4, ok? E o retorno dele foi false, como esperado. Vamos checar na base de dados se esse registro foi de fato inserido. Então eu vou ver aqui no meu Workbench e eu posso executar um select asterisco, tá? Ou eu posso clicar com o botão direito aqui em tarefas e clicar em select rows. Vejam só, eu não consigo aumentar a fonte aqui. Bom, mas ele inseriu a nossa tarefa com ID 1, né? Descrição aqui, a tarefa A, prioridade 4, certo? Bom, nós poderíamos ter usado, no lugar de um execute, nós poderíamos também ter utilizado um execute update, ok? O que muda? O update também seria adequado para este método, para isso que nós estamos fazendo, né, um insert. Porém, o que vai mudar vai ser o tipo do retorno. Então, vamos lá voltar para o nosso slide. Tá? O execute update, ele executa instruções SQL que modificam a base de dados. Tá? Inserts, updates e deletes. E ele é mais específico do que o execute comum, que nós já vimos, porque ele retorna um valor inteiro informando quantos registros foram afetados. Tá? Então, ele vai retornar um valor inteiro em vez de um boolean. Então, vou substituir esse boolean aqui por um int e ele retorna o número de linhas afetadas, tá? De registros afetados. Tá? Eu vou chamar aqui de registros afetados, ok? Vamos mudar aqui também, retorno do execute update, ok, e vou executar novamente. Vamos colocar agora uma tarefa B com prioridade 2, ok? Retorno do execute update. Bom, pessoal, o insert aqui, né, como nós estamos inserindo uma tarefa por vez, ele sempre vai retornar 1, porque ele insere uma linha, basicamente, quantas linhas foram afetadas? Uma, a que nós acabamos de inserir, ok? Mas em outras situações ele pode retornar vários. Vocês podem estar se perguntando, como que nós vamos ter certeza aqui no código que a operação foi bem sucedida? Bom, basicamente, se houvesse algum problema na execução, o que iria acontecer? Seria disparada uma exceção. Por exemplo, vamos supor que nós tivéssemos digitado errado aqui o nosso SQL. Então eu errei o nome da tabela, por exemplo. Eu esqueci de digitar aqui esse R. Ok? Houve um erro de digitação e eu executo isso. Deixa eu salvar antes. O que vai acontecer? Tarefa C, prioridade 3. Vejam só, ele dispara uma exceção. Por quê? Nós erramos aqui no SQL. Como eu errei o nome da tabela, ele especifica aqui, table, não, tal aqui, não existe. Se eu errar outra coisa, né, ele vai trazer um retorno específico também. Vamos lá, tarefa C, prioridade 3. Novamente ele disparou uma exceção, mas dessa vez coluna desconhecida. Essa coluna não existe no banco de dados.
né? Enfim, então vocês sabem que quando houver algum erro na execução do seu comando, ele vai disparar uma exceção, ok? Bom, pessoal, nós vimos aqui um insert, né? O que nós temos na base de dados no momento? É isso daqui. Bom, vamos fazer o seguinte. Para nós podermos testar outros exemplos, eu vou comentar todo este código que nós trabalhamos neste momento. Então, todo o código está comentado. E vamos para outros exemplos. Utilizando ainda o execute update. Nós vimos aqui como que nós executamos inserções, ok? Os updates, nós faremos basicamente o mesmo procedimento, o que vai mudar é basicamente a minha string, o meu comando SQL, ok? Então vamos fazer aqui uma alteração na base de dados utilizando o update. Só que em vez de utilizar esse exemplo que eu apliquei aqui no slide, eu vou fazer um pouco diferente, mas aqui nós já podemos ver o quê? Novamente, a interrogação, nós colocamos uma interrogação aqui e uma aqui. E aí nós vamos ter novamente que fazer essa substituição das interrogações. Bom, para isso, vamos fazer o seguinte, eu vou seguir o exemplo aqui do slide certinho, mas nós vamos ter que inserir novas tarefas. Ok? Então eu vou remover aqui esses comentários. Aí, vamos inserir novas tarefas. Opa. Ok. Vamos colocar uma aqui, estudar LP2, prioridade 2. Ok, inserimos uma tarefa e vamos colocar aqui estudar banco de dados, prioridade 3. Ok. Aí no momento nós temos então aqui no nosso banco de dados 4 tarefas, certo? E nós vamos utilizar o exemplo que eu defini no slide. Então, novamente comentar tudo. Ok? E vamos lá. Dessa vez eu não vou fazer leitura do terminal, porque vai se tornar maçante, vocês já estão acostumados com isso. Então, vamos fazer direto. Vamos definir aqui uma string para fazer o update. Então, string SQL recebe update tarefas set prioridade. E aí nós vamos definir uma determinada prioridade, onde tarefa like interrogação novamente. O que esse like faz? Esse like ele vai basicamente considerar todos os registros onde a coluna tarefa tiver a string que eu colocar aqui nesse lugar. Tudo bem? Então, vamos criar de novo. Prepared statement. Statement. Bom, e aí nós já temos o nosso SQL aqui, nossa string modelo. E vamos usar novamente o set.
set int, nós vamos colocar aqui, vamos definir uma prioridade, mas vamos colocar prioridade 5, ok? E statement.set string, tá? Agora eu quero substituir a segunda interrogação, e aqui eu vou colocar % estudar %. Por quê? Tá? Isso aqui é conceito mais voltado do SQL, né? Isso daqui vai fazer com que ele considere qualquer tarefa, né? Qualquer descrição de tarefa que possua a palavra estudar, independente do que tenha antes e do que tenha depois. Se eu quisesse que pegasse apenas as tarefas que começasse com estudar, ok? Que tivesse como início estudar, e depois tivesse qualquer coisa, eu deixaria assim. Mas eu quero que pegue qualquer uma. Se tiver a palavra estudar lá no meio ou no final, está valendo. E agora, nós executamos. Então, statement.execute. Eu posso utilizar o execute convencional, mas o execute update vai ser mais interessante. Por quê? Nós vamos utilizar aqui uma variável que eu vou chamar de linhas afetadas novamente, que vai verificar quantas linhas que foram alteradas por esse nosso execute update. E aí, novamente, vamos exibir no console o resultado. Linhas afetadas. Então, no momento nós temos isso, nós temos 4 tarefas, 2 delas possuem a palavra estudar, uma com prioridade 2 e outra com prioridade 3. Executando este código, que desta vez não vai fazer a leitura de dados do terminal, vejam só, retorno do execute update 2. Por quê? 2 linhas foram afetadas desta vez. Vamos ver lá no banco de dados. Eu vou executar o select novamente para ele atualizar esses valores. E vejam só, as tarefas que tinham a palavra estudar foram alteradas, tiveram suas prioridades alteradas para 5. Ok? Então, o execute já não me permitiria obter o número de linhas afetadas, certo? Já o execute update, né, ele me devolve o número certinho de linhas que foram afetadas. Vamos lá. Delete. Os deletes funcionarão da mesma forma também, ok? Então nós teremos o mesmo sistema, porém com SQL diferente. Para agilizar dessa vez, e não se tornar muito repetitivo, eu vou copiar isso daqui, vou comentar esse código e vamos aqui testar uma deleção. Então, vamos alterar essa nossa string para delete from tarefas where id igual a interrogação. Geramos o nosso prepared statement. E aqui nós não teremos uma string, apenas um inteiro, que é o id. E aí, qual tarefa que eu quero excluir? Lembrando, eu estou utilizando aqui where id igual a alguma coisa. Eu poderia utilizar where id maior, ou poderia utilizar aqui prioridade, tá? Toda aquela flexibilidade do SQL vocês continuam tendo aqui. Basta entender que você vai precisar substituir essa interrogação que você colocar por algum valor. Tudo bem? O que eu estou dando aqui são apenas exemplos, bem básicos. Mas vocês podem usar o SQL da forma que desejarem aqui
no Java. Bom, vamos excluir a tarefa B, que tem ID 2. Então, eu vou substituir essa interrogação por 2. Vamos utilizar novamente execute update e vamos exibir no final o número de linhas afetadas. Claro que vai ser apenas uma. Tá? Apenas uma linha porque nós estamos deletando especificamente a tarefa de ID 2. Indo aqui de novo no banco de dados, vejam que a tarefa de ID 2 foi deletada. Bom, antes que eu me esqueça, nós precisamos também fechar a conexão fechar também esse prepared statement depois de utilizá-la, ok? Então, aqui, apesar de eu não ter feito nos exemplos anteriores, tá? Nós temos também um statement.close. Então, eu terminei de utilizar esse prepared statement, chama statement.close para encerrar este recurso, ok? Vamos lá. E aí, nós temos também o select, mas nós vamos deixar para uma última sessão porque o select ele vai ter alguns passos a mais. Tá? Nós vamos ver como que nós percorremos este result set, ok? Porque quando nós executamos um select, várias tarefas vão ser buscadas. E aí, nós vamos ter que percorrer esse objeto aqui para extrair os dados que encontram-se aqui dentro. Então, na próxima sessão nós continuamos neste tema. Até mais!